Olá, bem-vindos a mais uma correção. Hoje é dia 30/10/2020. Vamos estar corrigindo o livro de língua portuguesa, páginas 186 a 187. Vamos lá? O que você sabe sobre o Homem-Aranha? O texto a seguir informa como Peter Parker se transformou em Homem-Aranha e algumas curiosidades sobre esse super-herói. O texto foi transcrito de propósito sem divisão dos parágrafos. Então, a gente vai agora ler o texto para a gente começar a entender. O título é Começo de Aventura. Peter Parker é um adolescente que vai à escola, tenta se entender com os amigos e conquistar uma garota. Ou seja, é um cara comum, ou quase. Isso muda depois que ele é picado por uma aranha radioativa e ganha força, sentidos apurados e flexibilidade. Assim, vai se transformando no Homem-Aranha, que pode soltar uma teia resistente, prever acontecimentos e voar entre os prédios. O jovem herói é bem-humorado, vive falando com a turma por celular e internet, mas leva sustos e com suas habilidades e com os vilões arrepiantes que tem de enfrentar. Julia Moioli, O Espetacular Homem-Aranha, Revista Recreio, São Paulo, abril, ano 9, número 442, de 2008, página 8, 187. Divida o texto em 3 parágrafos. Para organizá-lo melhor, separe com lápis cada parte, levando em conta que... Então, tá aqui a instrução, vamos ler. O primeiro parágrafo conta sobre a vida de Peter Parker antes de se tornar Homem-Aranha. O segundo parágrafo conta que Peter Parker foi picado por uma aranha e se transformou em Homem-Aranha. E o terceiro parágrafo conta como o jovem herói lida com as habilidades. Então, antes da gente procurar no texto os parágrafos, vamos entender o que é parágrafo. Parágrafo é o espaço que marca a ideia. Aqui no texto pediu para separar em 3 ideias. Primeira ideia, conta sobre a vida de Peter Parker antes de ser Homem-Aranha. Na segunda ideia, você vai procurar quando ele foi picado. E na terceira ideia, como ele lida com isso. Então, você vai pegar o lápis de cor, vamos pegar uma cor aqui, pegar a cor vermelha. Vamos lá, de novo. Vamos pegar a cor vermelha e vamos lá. Primeiro parágrafo, ele quer saber sobre a vida antes. Peter Parker é um adolescente que vai à escola, tenta se entender com os amigos e conquistar uma garota. Ou seja, um cara comum ou quase. Isso muda. Então até aqui, ó, você pega o lápis de cor e vai fazendo a marcação. Até nesse ponto aqui, vai falar sobre antes dele virar o Homem-Aranha, até quase. Então, o primeiro parágrafo vai até quase, então até vou botar aqui. Então, esse aqui que eu acabei de marcar é o primeiro parágrafo. Vamos mudar a cor do lápis de cor, para a gente achar o segundo parágrafo. Ele agora quer saber, né, o que o Peter, quando ele foi picado, né? E como ele se transformou. Então, vamos continuar lendo. A gente já localizou o primeiro parágrafo. Isso muda depois que ele é picado. Aí, já falou outra coisa, o segundo assunto, né? Por uma aranha radioativa e ganha força, sentidos apurados e flexibilidade. Assim, vai se transformando num Homem-Aranha que pode soltar uma teia resistente, prever acontecimentos e voar entre prédios. O jovem herói é bem-humorado. Então até aqui, ó, vai falar sobre ele quando ele está se transformando em Homem-Aranha, que é o segundo assunto lá. Como é que ele foi picado, como é a vida dele de Homem-Aranha. Então esse é o segundo assunto que foi pedido. Então vamos lá. A gente continua depois desse ponto? Sim, porque está falando que ele vai se transformando, ainda está falando do mesmo assunto, ó. Passa por cima até a palavra prédio, ok? Você vai fazer a marcação até a palavra prédio. Então, o segundo parágrafo começa em isso e termina em prédio. Então, esse em verde, que começa aqui no isso, que não dá para te, né? Vamos lá, segundo parágrafo. Então, esse verde
é o segundo parágrafo. Comece em isso e termine em prédios. Agora nós vamos marcar o terceiro parágrafo de azul para ficar bem diferente. Lá no terceiro parágrafo está pedindo que é para falar, né? O terceiro parágrafo vai contar como o jovem herói lida com as habilidades. O jovem herói é bem-humorado, aí está falando como que ele é bem-humorado, vive falando com a turma por celular e internet, mas leva sustos com as habilidades e com os vilões arrepiantes que tem que enfrentar. Então, esse é o terceiro parágrafo, tá? Então, vamos passar de azul, porque o terceiro parágrafo vai falar como ele lida com essas habilidades, ok? Então, começa na palavra o jovem e vai até a palavra enfrentar. No terceiro parágrafo, começa com a palavra o jovem e vai até enfrentar. Então, aqui é o terceiro parágrafo, ok? Ok? Então, retomando, parágrafo é o espaço que marca a ideia. O texto foi dividido em 3 ideias. Na primeira ideia, conta como era a vida antes de ser Homem-Aranha. Na segunda ideia, conta como ele foi picado e como ele se transformou em Homem-Aranha. E na terceira ideia, como ele lidar com essas habilidades. Então, são 3 ideias diferentes, são 3 parágrafos. Aqui está escrita, né, no livro, aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Mas eu vou colocar em outro lugar para ficar mais fácil a identificação. Então, vamos lá. Peter Parker é um adolescente que vai à escola, tenta se entender com os amigos e conquistar uma garota, ou seja, é um cara comum ou quase. Então, este é o primeiro parágrafo. Vocês observam que aqui, ó, está sendo marcado pelo espaçamento essa ideia. Vamos lá, segundo parágrafo. Segundo é marcado com espaçamento. Isso muda depois que ele é picado por uma aranha radioativa e ganha força, sentidos apurados e flexibilidade. Assim, vai se transformando no Homem-Aranha, que pode soltar uma teia resistente, prever os acontecimentos e voar entre os prédios. E o terceiro parágrafo. O jovem herói é bem-humorado, vive falando com a turma por celular e internet, mas leva sustos com suas habilidades e com os vilões arrepiantes que tem que enfrentar. Então, o texto foi separado em 3 parágrafos. E o que é o parágrafo? É esse espaço que marca a ideia, ok? Acabou a ideia, eu ponho ponto, mudo de linha e deixo um novo espaçamento para marcar uma nova ideia. Então, começa com parágrafo, terminou a primeira ideia, põe um ponto, mudo de linha, deixo um outro espaçamento. Terminou a segunda ideia, põe um ponto, mudo de linha e deixo outro espaçamento para marcar a terceira ideia, ok? Espero que vocês tenham acertado. E excelente final de semana e até terça-feira.